Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro podcast, né? Na verdade é um trabalho da nossa professora Ana, que nos pediu para fazer esse trabalho em sala, né? E estamos aqui na Pousada Brisa do Morro, fazendo esse trabalho espetacular, com o nosso convidado aqui, Júnior Oliveira, nosso guia convidado, e estamos aqui do nosso lado o nosso amigo China também, vai dar a primeira palavra aqui da China. Bom, Júnior, queria agradecer a sua presença aqui, certo? E queria que você falasse um pouco mais sobre você e seu segmento. Bom, boa noite a todos. Em primeiro, eu me sinto bastante feliz e lisonjeado por participar desse podcast e passar um pouquinho, né, da nossa contribuição, do nosso dia a dia, dos desafios que existem nesse dia a dia do guia de turismo em nosso estado. Bem, meu nome é Júnior Oliveira, eu sou carioca, nasci na cidade do Rio de Janeiro, e o que foi que nos foi encantando para esse serviço? Existem determinados estados que se trabalha muito em pesquisa de campo, com os alunos nas escolas. Então, na cidade do Rio de Janeiro, nós quando iríamos visitar aquelas coisas, aquelas demandas. E no Rio de Janeiro, como era sério, eu estou dizendo isso, mas só para a gente poder ter o entendimento. Só para complementar. Para te entender, nós íamos visitar aquelas carruagens das princesas, aquelas carruagens dos museus. E isso nos encantou demais. Em deveras nos encanta, porque a gente sai do dia a dia de sala de aula. Então, isso aí nós terminamos e gostamos, fazemos o curso de História, né? E viemos para o Rio Grande do Norte, porque a nossa família está. Agora, você trabalhar como historiador, como professor de História, fica faltando algo mais. Então, a gente sempre tenta também trabalhar com a questão dos alunos, né? Principalmente o turismo também pedagógico, né? E que é importante também para nós levarmos para as pessoas daqui de nosso estado. Certo. Júnior, queria fazer mais uma pergunta aqui para você. Há quanto tempo você atua no mercado? Bem, então nós estamos aqui no Rio Grande do Norte trabalhando também há 20 anos. Nós, quando fizemos o curso de guia de turismo, foi ainda na época da Improturne, né? Mais ou menos isso aí, nós entramos, fizemos o curso e começamos a atuar. Como nós ainda somos, a gente às vezes utiliza-se a atividade de guia de turismo como complementar, às vezes a gente utiliza como autossustentável, às vezes somos complementar. E a atividade ela é muito sazonal, né? Ela é muito sazonal. Então nós precisamos procurar um segmento que ela seja mais fiel possível dentro da sua, do seu segmento que você está trabalhando. Certo, Júnior, muito obrigado. China, pode... Você quer complementar mais alguma coisa? Não, pode falar, pode perguntar. Bom, uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, sobre a redução das desigualdades, o que é que você acha na área de turismo? No seu segmento, se o senhor quiser falar. Por exemplo, muito importante, precisamos compreender que a atividade do guia de turismo é uma atividade assim, muito ampla. Trabalhamos com sol e mar, trabalhamos com turismo de aventura, trabalhamos com turismo de exploração, de mergulhos, né? Então, tudo isso é muito importante. Entre os deles que nós temos é o turismo religioso. Então, o turismo religioso, apesar de eu ser uma pessoa religiosa, eu sou muito ligado também às igrejas, e nós desenvolvemos um roteiro especial, que mais adiante eu vou falar para vocês, que é o roteiro dos Santos Mártires. Ele é o menos sazonal possível. Por que é o menos sazonal possível? Porque, digamos o seguinte, nós temos em janeiro, nós temos a festa de São Sebastião, nos interior. Em fevereiro nós temos também outras festas, em março outras festas, em maio nós temos a festa de Santa Rita de Cássia, em junho nós estamos no período junino, aí nós vemos em dezembro, aí que temos. Então, como ela existe uma menor sazonalidade, eu acredito que seja um segmento mais tranquilo de se trabalhar, um segmento mais fácil, principalmente quem se identifica com esse mercado. Mas não é só isso, sabe, Alexandre? Não é só isso. E o próprio segmento de turismo traz também, vai puxando outros segmentos, como sol e mar, e assim vai por diante.
Aí, ainda na mesma pergunta sobre a redução da desigualdade, o público-alvo do senhor geralmente seria qual o público no segmento do religioso? Olha, tem alguma variação? Pode ser públicos católicos ou também de públicos evangélicos. As igrejas evangélicas também trabalham muito com as cruzadas, né? No interior, né? E no ramo católico nós temos a questão dos padres e das bandas que vêm para cá, né? E isso é tremendo também. E o turismo religioso, ele interioriza muito, né? E isso aí é tremendo para o nosso estado. Você quer fazer alguma pergunta, Alexandre? Sim. Fica à vontade. Júnior, quais são os maiores desafios da profissão nesse seu segmento? Olha, um dos maiores desafios é exatamente você saber desprender e falar o que tem de bom no turismo, porque não é só você chegar e apresentar. Por exemplo, como nós estamos trabalhando esse caminho, eu sempre trabalho nesse exemplo, para a gente poder ter uma dinâmica, o religioso. A gente estuda, nós estamos na escola, temos assim de uma visão geral. Mas cada um de nós vamos assim nos especializar. Então nós temos que estudar, né, aquele segmento pelo qual nós vamos fazer. Vou dar um exemplo aqui, o caminho dos santos mártires. Você imagine que nós, com a questão da canonização dos santos, né, você sabe que o Rio Grande do Norte nós temos como protomártires os santos aqui do Rio Grande do Norte. Sim. De Cunhaú e Uruaçu, né? Tanto que temos até um feriado, né? No dia 3 de outubro, que existe uma romaria muito grande. Então, esse segmento em si, existem poucos guias que trabalham com isso. Então, você precisa saber entrar nos templos, você precisa saber os horários de missa, os horários de culto. Alguns locais, algumas igrejas são dentro de fazendas, então você tem que trabalhar com toda essa contextualização, com toda essa questão e saber levar. Então não é só a gente aprender na escola, a gente tem que também pesquisar. De repente você está no Instituto Histórico e Geográfico querendo saber quem foi João Washington Navarro. De repente você vai ter que estudar o Olavo de Medeiros, você vai ter que estudar Câmara Cascudo, né? E quem danado foi esse, danado. Porque quando o turista, quando ele vem para cá, assim, tipo, ele dá uma lida antes, né? Ele pesquisa bastante, na verdade, né? Vai na internet, tá, eu vou para lá, eu vou fazer o meu... Spoiler. Mas Guinha, isso, tá, e vai perguntar. E nós precisamos ter um discurso único, tá? Então, como esse caminho que nós abrimos, né, do religioso, precisamos falar sobre o santo e regredir um pouquinho até o século XVII para poder falar com isso. Para se ter uma ideia, Alexandre, Natal foi fundado, né, em 1599, mas o ponto alto ali, que a gente chama de ponto zero, ali foi na Praça André de Albuquerque. Mas durante um período pela invasão holandesa, Natal teve um outro nome, né? Quando os holandeses chegaram, saiu de Natal para Nova Amsterdã, né? Então Natal passa a se chamar Nova Amsterdã. E aonde danado fica essa Nova Amsterdã, né? Porque não ficou na Praça André de Albuquerque. Então nós tivemos que pesquisar e o Instituto Histórico e descobrir aonde estava essa Nova Amsterdã. Por quê? Porque um turista nos pergunta. Uma pessoa, olha aí, fica onde? Não, eu acho que ficou lá para Jundiaí. Então nós fizemos a pesquisa, fomos ao Instituto Histórico, fizemos com o professor Levi Pereira para mapear os mapas dos séculos e sim descobrir onde era Seis Maria da localidade e chegar até lá. Então, não é só a gente sol e mar. Não, Natal, a população é tanto isso, aquilo. A gente tem que estudar dentro do nosso programa em específico. Sim, senhor. Pode chamar de você. Tá, desculpa. o que lhe motivou a seguir turismo e a procurar o segmento de religioso? Bom, primeiro pela questão também de inclusão, né? É claro que um dos maiores pessoas que procuram são realmente os turistas nessa nostalgia religiosa. Com o advento da pandemia, o que é que ocorre? As agências de turismo,
na Europa, o lockdown, as agências que iam principalmente para a Itália sofreu um grande lockdown, né? Muito. Então, bastante. elas começaram, foi aí, né? Um mal necessário, mas começaram a observar dentro de nós. Espera aí, Aparecida eu já conheço. Ciro de Nazaré eu já conheço. Então, foi um momento em que o Estado começou a fomentar o nosso turismo religioso. Então, é um filão, digamos assim, né? Então, só que nós fomos meio pego de surpresa, porque foi muito rápido, e isso fez com que nós saíssemos pesquisando. Então, nós passamos 3, 4 anos, porque existe uma equipe chamada Caminho dos Santos Mártires, cujo coordenador é Sidnésio Moura, vocês devem conhecer, que nós começamos a iniciar, a fazer essa pesquisa e entender. Porque quando o turista vem, ele realmente pergunta e nós precisamos estar à altura para essa resposta. Então, veja, não é só a gente aprender o que nos escola. Tem que estar bem afiado, depois, né? quando sai, vem, né, os desafios diários. Verdade. Você quer fazer mais alguma pergunta, Alexandre? Fica à vontade, tá? Tem que aproveitar que é importante que o Júnior está aqui, né? Com certeza. E tirar o máximo de informação dele, porque, como ele já falou, é um guia muito experiente, somente na área de religioso, né? E, Júnior, eu queria saber de você, como você avalia a inclusão social no turismo, principalmente no turismo religioso, que é o seu segmento. Por que eu gosto de... cada dia tem uma tendência, né? Só e mar. Por que eu vou? É um público tranquilo, é um público calmo, é um público que não gosta de fazer bagunça, né? Não tem drogas no meio, né? É um grupo religioso. O que é que as pessoas fazem? Vão nas romarias, né? E com oração, né? Rezando seu terço, fazendo o seu inário, e um grupo assim muito tranquilo de se trabalhar. Agora nós notamos que 60% mais ou menos são grupo da terceira idade. A terceira idade é muito importante para que nós trabalhemos. E teve um aumento também no segmento, Alexandre, no turismo religioso, porque com a questão, olha só, com a questão da pandemia, as pessoas sentiram sim necessidade, né, de fazer as suas promessas, de fazer os seus pedidos, de fazer os seus anseios, as suas necessidades, apresentar para um santo ou para Deus, né, alguma coisa assim super, né? E nisso no que se apresenta, ele tem também aquele momento de agradecimento. Então, poxa, eu passei por toda essa pandemia, passamos por tudo isso, agora eu vou agradecer. É por esse motivo que as pessoas estão procurando muito as religiões, para agradecer, ir ao templo, fazer as suas orações, as suas preces, e não só na questão católica, não. Também na questão evangélica, trabalha. E aqui no Rio Grande do Norte nós temos também um roteiro das religiões de afrodescendentes, que são muito ricas também. Nós temos também a comunidade cigana, uma cigana que é lá em Santa Rita, não sei se vocês conhecem, que também está dentro do caminho, né, que a gente pode fazer também. Os ciganos têm a Santa Karen, né, que é uma santa reconhecida, que ela é dos ciganos. Quem eram os ciganos? Aquelas pessoas que eram remanescentes ainda daquela época, do período hebreu, daqueles períodos nômades, que vem refletir até hoje, né? Então tem esse segmento também. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, muita gente não sabe, nós temos uma sinagoga, né? Fica ali próximo aqui do centro da cidade. Uma sinagoga é um templo sagrado dos judeus, que as pessoas podem frequentar. Temos também uma sulá. Uma sulá é uma mesquita muçulmana, só que não é uma mesquita grande com aquelas abóbadas todas, é uma sala de oração. Então é esse segmento, a pessoa vem e ela quer também descobrir. Aonde está a inclusão? A inclusão está exatamente nisso, de atender todos os segmentos. O guia de turismo, que ele que trabalha nesse segmento, ele precisa entender um pouco da dinâmica, um pouco da mística, como entrar nos templos, qual é a reverência que tem que fazer, como se faz, tanto que precisa entender sobre isso. Por exemplo, se nós entrarmos numa mesquita, nós temos uma sulá, uma mesquita aqui, nós temos que fazer as oblações da mão, lavar as mãos e entrar com o pé descalço. É isso que eu ia falar agora.
Sim, mas pode continuar. Pronto. Então, se nós formos para uma sinagoga, homens de um lado, mulheres do outro, né? Se for para um terreiro, bater palma para entrar, poder entrar, né? E falar para aquele orixá da casa, bater palma. Pedir a permissão, na verdade, né? Como diz eles. Isso, exatamente. Então, é tremendo isso. E as pessoas perguntam, né? Assim, me conta um pouco sobre a história do senhor no turismo. Do senhor não, sua história no turismo. Bem, Desde quando você iniciou até agora? Uma história minha particularmente. Olha, eu sempre tive a vontade de ser padre. Certo? Foi uma visão minha. Nós chegamos ao bispo na época, perguntamos, nós queríamos ser padre. Aí o bispo disse, Dom Heitor chegou, mas você não tem uma noiva? Você não tem uma... Porque a gente trabalhava... Padre não pode ser casado, né? Escute só a conversa. Mas você não tem mais noiva? Aí eu digo, não, mas você vai ter que deixar. Eu digo, não, mas eu não posso. Tal. Mas você pode ir para uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Anglicana. O que é isso? É uma igreja católica sendo anglicana, que ela é ligada à Inglaterra, né? Então, se nós temos Igreja Católica Apostólica Romana, também existe Igreja Católica Apostólica Anglicana, como existe também a Igreja Ortodoxa, que são os 3 ramos do catolicismo, os 3 ramos do catolicismo mais abrangentes no mundo dentro da mística cristã. Então, acontecendo isso, nós entramos na Igreja Anglicana, e na Igreja Anglicana você pode ser um padre casado, que lá se dá o nome de reverendo. Né? Que no caso tem a diferença das vestes, não é isso? Ou as vestes ainda continuam sendo a mesma da católica? Continua a mesma da católica, porque o que acontece? A igreja, através de Henrique VIII, que foi um rei, tudo vem das histórias antigas do rei. Então vamos botar uma coisa na cabeça. Igreja Católica Apostólica Romana, de Roma, né? Igreja Católica Anglicana, Inglaterra. Então a igreja católica está para Roma, como a igreja anglicana está para inglês. Lá está para o latim, como a gente aqui está para o inglês, né? Então, nós fizemos o curso, terminando o curso, e hoje nós somos reverendos da Igreja Católica Anglicana. A sede fica no campus da universidade, as celebrações todos os domingos, às 9 horas. Então, o que é que acontece? Na igreja anglicana, ela tem uma coisa interessante, que ela é muito procurada pelos casamentos. Muito procurada pelos casamentos. Por quê? Porque ela pode fazer o casamento fora da igreja, né? Porque existe um entendimento teológico que Jesus batizou na beira de um rio, ele pregou na montanha, então se faz o casamento. Então, nós somos sempre procurados para se realizar os casamentos. Então, isso foi que foi nos procurando lá, né? Então, hoje nós estamos realmente numa igreja, numa capela, a capela anglicana, Missão Anglicana Cristo Redentor, estamos pastoreando aquela missão. Faz o curso de teologia normal, 5 anos normal. Ave Maria, uma faculdade. É uma faculdade, ela é reconhecida e ainda vai precisar faz o curso de teologia, tudo direitinho com os outros. E o reverendo pode ser casado, né? Isso que é o bom. Dessa eu não sabia, que o padre reverendo na igreja anglicana poderia ser casado. Porque até então, o que eu conheço, o diácono ele pode ser casado. Ele pode ser casado religiosamente no cartório e na igreja. Isso. E pode atuar como se fosse um padre, na ausência dele. Isso. Mas essa do reverendo eu não sabia, porque eu assistia muito filmes e pensava que só existia nos Estados Unidos, na Inglaterra, naquela parte. Mas enfim, você quer fazer mais alguma pergunta, filhotes? Sim. Fica à vontade. Se acanhe não, pode falar. Falta 10 minutos, né? O pessoal aí da produção já está sinalizando aqui. Eu queria fazer aqui uma pergunta para Júnior. Na sua concepção, Natal, no que se tange aos equipamentos turísticos, transportadores turísticos, guias de turismo, dentre outros, é uma cidade inclusiva? Você acha que Natal é uma cidade inclusiva dentro do seu segmento? Olha, eu vou ser assim, bem sincero. Para começar, o povo não vem nem para Natal. Quem chega aqui, se for pelo... O que é que a gente escuta de Natal? Pipa. Então ele já chega no aeroporto direto para Pipa. Ou vai logo para São Miguel do Gostoso, alguma coisa assim nesse sentido. Então, Natal fica meio que referente, sabe? Cria meio que um vácuo,
em Natal. Aí a gente vai para onde? Em Natal, Forró do Turista, ali vai ali para Fortaleza do Reis Magos, e agora nós estamos incentivando o passeio de barco. Então, fica nisso, né? Então, os atrativos em si é mais nas praias. Mas a importância, o sol e mar, mas a importância, aí está o nosso desafio, que estamos terminando o curso agora, que estamos interiorizar e fazer também o nosso segmento, né? Nesse trabalho. Então, o Natal precisa realmente fazer um trabalho para puxar o pessoal aqui, até porque tem uma rede hoteleira fantástica. Você vê, você sai do hotel, você está lá na Via Costeira, você vai para onde? Você vai para outro município. Você vai para Pipa, você vai para Genipabu, mas tem alguma coisa de Natal? Só se for o City Tour pelo centro histórico. Não dá mais uma outra opção, né? Agora, nós que trabalhamos assim como guia, nós sentimos muito essa dificuldade. Me parece que não existe na região metropolitana, precisa conversar mais um pouquinho, sabe? Sobre essa problemática, porque nós que trabalhamos nesse turismo de aventura, porque o de sol de religioso tem turismo de aventura também, porque a gente tem que chegar até o sol, até a Casa de Pedra, que dizem que é a Casa do Santo. Já ouviu falar? Fica em Horte Grangeiro, aqui em Piú. Então nós temos que chegar até lá caminhando, né? Mas se a gente chega lá, a primeira coisa que tem que falar com o porteiro: ei, dá para você abrir? Dá. A capela a Casa de Pedra fica lá, é importância, fundada pela Fundação José Augusto, tombado Patrimônio Histórico, porém não tem muita visita lá, mas de uma importância fundamental para conhecimento aqui de nosso estado. Os guias teriam que fomentar, falar um pouco mais sobre o turismo religioso, né? Que seria um forte aqui para a gente aqui em Natal, até porque tem poucos, só quem procura são os locais. Muito difícil você ver um turista para chegar, vamos fazer um turismo religioso, mas a partir do momento que você embarca ele no ônibus do aeroporto para trazer até o hotel, você poderia falar um pouco sobre o turismo religioso, né, para fomentar o turismo aqui em Natal. Mas assim, como você vê o papel de guia na cadeia produtiva aqui para Natal? Para Natal em específico, nós precisamos ser criativos. Sim. A gente tem criativos. Agora nós temos passeios aqui próximos também, passeio do barco, tem o da Fortaleza, porque todo o coração de Natal está pulsando na Fortaleza do Reis Magos e ali. E outra, gente... A história começa toda ali, né, na verdade? Uma coisa muito importante, a antiga Ribeira. A Ribeira antiga, onde foi a nossa primeira cidade em termos, terra de Câmara Cascudo, terra de Café Filho, né? Vários personagens estão na Ribeira. Pena que ela ainda está acabada, a gente precisa ter uma força para revitalizar isso. Se a gente vai para Recife, a gente vai para João Pessoa, todas elas revitalizadas. Precisamos um pouquinho valorizar o nosso centro histórico. É importante também, na verdade, né? Alexandre? Para nós finalizarmos aqui, né? Eu só queria saber de você agora, Júnior, se você faz parte de algum sindicato, o que é que você tem a falar sobre esse requisito, né? Sindicato. Pronto, nós participamos, né? Do Sinditur, e é muito importante realmente nós participarmos, porque é uma força maior para nós, né? Júnior esteve aqui, falou das dificuldades, mas o guia de turismo é aquele que está de frente, né? Quem recebe toda ou elogio ou crítica, né? Então, por trás daquela agência de turismo tem um profissional ali que ele precisa ser criativo, precisa ser flexível, mas que recebe todo o embate. Queria aqui agradecer, né, a Júnior por ter vindo aqui, né, bater esse papo com a gente, esclarecer algumas coisas, falar sobre um pouquinho do segmento dele, né, que é o religioso. E... continue. Você olhou pra mim? Fique nervoso, não. Não, eu olhei pra você, que é pra você dar os trâmites finais aí. E agradecer também a Júnior aí, né, por ter vindo aqui, né. Agradecer também o pessoal da comissão técnica, né. Sim, outra coisa que eu queria pedir a você, deixe seu contato nas redes sociais para o pessoal lhe procurar qualquer coisa. Pronto,
Júnior Oliveira RN. Guia Júnior Oliveira RN. Esse é o Instagram. Instagram, isso. E @, Natal RN, celebrante Natal RN, né? Eu sou também celebrante de casamentos, né? A gente, dentro Eita. do curso. Então a gente tenta puxar... Tô pensando em casar aí, já é um... Pô, vai passar. A gente faz inclusive com o civil e o religioso também ao Olha mesmo aí, tempo. Então a gente precisando, tenta viu? mesclar o casamento, né? Afinal- com a questão... Afinal, ele é reverendo. Olha, né? vem muitas noivas para cá se casar, viu? A gente faz aí pessoas que vêm para cá gostam de ficar. Então a gente tem todo esse acompanhamento, né? E termina isso aí com um passeio no pôr do sol no Rio Potengi. Olha É que ótimo, legal. é ótimo, isso é Caramba, ótimo. Quando Catamarã minha é esposa ótimo. vir esse Muito- podcast, ela vai querer casar. com certeza. Caios, prepara um drinks aí, viu? Pra gente fazer. Agradecer também o patrocinador da gente, né? O Gato Gordo. Agradecer, como eu disse, o pessoal técnico. A você, Guia Júnior, por ter vindo e aceitado o nosso convite. Agradecer também o espaço que o pessoal da Pousada Brisa do Morro ofereceu. Quero agradecer aí. Aqui quem quiser procurar pode vir pra cá, é ótimo. O pessoal do Esquina Beach também, que Modo está nos Praia. ajudando. E com certeza também transportes, né? O Magno Natal Turismo. Ele tá sempre aí com a gente. Telefone. E ao Senac também, né? Agradecer a Ana Cristina por oferecer não só o espaço, não, como eu posso dizer, orientar o trabalho, por ser a nossa orientadora para fazer esse podcast, né? O pessoal da JM Turismo, que está aqui conosco também, nos apoiando. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, meu querido? Não, só agradecer. 9915-0738. Esse é o WhatsApp do homem. Obrigado, valeu.